Mecanismo de trituração, deglutição e sucção. Bom, quando a gente começa a estudar a cavidade oral, a gente percebe ali as arcadas dentárias e a gente estuda o funcionamento das glândulas salivares, a gente começa a entender melhor esse mecanismo, né? O aparato mastigatório, conforme Madeira ele salienta, né? Ele é extremamente complexo e é a reunião de tudo isso que nós vimos até agora. Osso, articulação, músculos, liberação de saliva, dentre outros mecanismos, até mesmo a mobilização da língua, tá? Quando a gente pensa na língua, como a gente falou ali agora, como nós vimos a língua agora, dividimos em áreas, em regiões, a gente vai ver que o nervo hipoglosso, ele vai ser o principal nervo associado com a mobilidade da língua, com a movimentação da língua. De que forma? Ele vai inervar, né, a musculatura intrínseca e extrínseca da língua, no sentido de fazer com que os músculos se contraiam para que a mobilização aconteça. Então, nos mecanismos de trituração, deglutição e sucção, né, quando é necessário, o alimento ele não está partido, principalmente os dentes anteriores, eles vão gerar esse ato de rasgar o alimento, tá? E de uma maneira mais compassada, de uma maneira menos rápida, né, vai acontecer movimentos repetitivos que nós vamos chamar de movimentos mastigatórios, onde esse alimento ele vai ser amassado, triturado, rasgado, com o início da formação do nosso bolo alimentar. A língua, ela vai ter um papel primordial nisso. Em que sentido? Durante esse processo de trituração para a deglutição, né, a língua ela vai conseguir mobilizar o alimento de tal forma que vai organizá-lo entre as arcadas dentárias para que a mastigação ela aconteça de maneira uniforme por todo o alimento. O nosso organismo ele não necessita do alimento sendo algo extremamente complexo. Ele necessita daquela estrutura, daquela substância que está composta no alimento. Então, esse momento de trituração é muito importante para o início dessa quebra de ligações. No momento dessa mobilização, né, as glândulas salivares também vão ajudando a umedecer esse alimento e facilitando não só mecanicamente, né, que estava ocorrendo com a trituração, mas também quimicamente, né, essa digestão química do alimento tem início ali também com as glândulas salivares. A deglutição, ela vai acontecer pós esse momento de trituração desse alimento, tá? Esse mecanismo de deglutição, ele vai utilizar principalmente a musculatura do palato, tá? A musculatura faríngea também, que no momento, a língua, também não podemos esquecer dela, que vai se elevar a nível de comprimir o alimento na região de palato mole. No momento que há essa compressão na região de palato mole, né, os mecanismos reflexos eles já são ativados para que através da faringe, passando pelo istmo das fauces, né, pelo istmo da garganta, esse alimento alcance a faringe e seja deglutido. Tá? O mesmo, assim, de forma bastante semelhante, ocorre no mecanismo de sucção. Sendo que no mecanismo de sucção existe uma complexidade maior no mecanismo pelo fato de estarmos lidando com líquido e não sólido. No mecanismo de trituração e deglutição, de um alimento sólido, tá? Ele é muito mais fácil de se organizar na boca durante a mecânica da deglutição. Já na sucção, você está lidando com uma substância líquida, que ela é menos fácil, né, de se organizar dentro da cavidade oral. Então isso vai gerar, né, toda uma atividade reflexa dessa musculatura, da musculatura relacionada ao palato, da musculatura relacionada à faringe, né, muito significativa.
Infecções odontogênicas é algo que o Madeira ele comenta, né? E que eu achei interessante trazer para vocês, tá? E aqui eu vou trazer isso em forma de quadro, tá? Deixei muito bem descrito para vocês aí na apostila no seguinte: cada uma das peças dentárias, tá? Ela pode servir como um foco de infecção. As aberturas, as portas de entrada das infecções odontogênicas, tá? Pode acontecer pelo ápice de diversos dentes. E a relação odonto-alveolar, seja relacionada ao osso maxila, seja relacionada ao osso mandíbula, ok? Então, para cada um dos dentes, existe uma via de acesso e um comprometimento relativamente diferente, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, em cada um dos dentes, desde os incisivos, incisivo central, incisivo lateral, tá? Relação com o osso, seja pela parte vestibular, pela parte lingual, ok? A relação com o ápice e as inserções musculares, que é um foco de acometimento, e a localização final. Geralmente, ou melhor, é comum que o local da infecção ele seja o local onde a reação inflamatória ela vai acontecer. Mas nem sempre é assim. Existe uma circulação chamada de circulação linfática. E aquele foco de infecção que inicialmente foi dentário, ele pode, via circulação linfática, se tornar algo sistêmico, se tornar uma infecção que ela vai se desenvolver a nível de pescoço, por exemplo. Um foco infeccioso na região de dente pode o indivíduo desenvolver uma sintomatologia, né, um sinal, melhor dizendo, de um volume significativo na região superior do pescoço, na área dos gânglios linfáticos. Esses gânglios linfáticos, que são ali formados principalmente por células inflamatórias, macrófagos, por exemplo, que eles deveriam pegar esse agente infeccioso e depurar esse agente, pode ser uma carga bacteriana, uma carga viral tão significativa que ele acaba não conseguindo, né, depurar esse agente e o próprio gânglio entra em processo inflamatório. Então isso também é possível. Então, aquelas situações de edemas, inchaços, na região de gânglios inflamatórios, gânglios linfáticos que podem acontecer, que podem aparecer. Mas esse sintoma não necessariamente tem a ver com os dentes inferiores? Não necessariamente com os dentes inferiores. A sintomatologia, o foco da infecção inicial não necessariamente com os dentes inferiores, pode ser com os dentes superiores. Exatamente. Então, assim, já que a região local não conseguiu combater aquele agente e ele, via circulação linfática, foi para algum outro lugar, né, os gânglios dessa região vão tentar combater essa infecção, né? A saliva, ela também apresenta um fator antibacteriano também, tá? Madeira, ele defende isso. Então, a própria ação da saliva já tenta reverter qualquer tipo de agente ou atuação infecciosa nesse sentido, tá? Mas cada uma das peças dentárias pode apresentar um foco de infecção que pode ser local ou, a partir dali, já tomar uma proporção sistêmica, tá? E eu organizei tudo isso aqui em forma de quadro para vocês, tá? Para vocês visualizarem aí e facilitar como material de estudo também para vocês. Bom, circulação sanguínea, comentamos sobre a circulação linfática, né? Vamos falar sobre a circulação sanguínea. A circulação sanguínea, ela é fundamental para que as estruturas a nível de cabeça e pescoço, elas se mantenham funcionando de maneira adequada, a nível de condições fisiológicas para o funcionamento. Como assim condições fisiológicas para o funcionamento?
A circulação sanguínea, ela vai ser dividida em circulação arterial e circulação venosa, tá? A nível de cabeça e pescoço. A circulação arterial vai ser a parte da circulação que vai ofertar aos tecidos oxigênio e nutrientes. Então nós teremos diversas artérias, ou melhor, diversos ramos, principalmente da artéria carótida externa, que vai se propagar para os diversos tecidos de cabeça e pescoço, a nível de face principalmente, né? Então, a vascularização arterial é aquele momento da circulação sanguínea em que vai se ofertar o sangue arterial, rico em oxigênio, rico em nutrientes, para os diversos tecidos a nível de cabeça e pescoço. Então, nós vamos começar a observar ali os ramos da artéria carótida, tá? Iniciando ali pela artéria carótida comum. Nós vamos observar que saindo do coração temos a artéria aorta, né? E a artéria aorta, ela vai dar origem a 3 vasos. A artéria carótida comum, o tronco braquiocefálico e a artéria subclávia. A artéria carótida comum do lado esquerdo já é liberada do arco aórtico, o arco da artéria aorta. Mas a artéria carótida comum do lado direito, ela já vai sair desse tronco braquiocefálico. Então, a artéria carótida comum, ela vai indo em direção à cabeça, se bifurcar, se dicotomizar, bifurcando-se em artéria carótida interna e artéria carótida externa. A artéria carótida externa acaba que vai ser o nosso grande foco de estudo, né? A artéria carótida interna, ela vai estar responsável pela irrigação relacionada à parte interna do crânio, a irrigação neurológica. Já a artéria carótida externa, ela vai estar relacionada com a irrigação a nível de face, tá? A nível de cabeça, que é o nosso grande foco aqui. Então nós temos aqui a artéria carótida comum e a primeira divisão, que é a artéria carótida interna e a artéria carótida externa. Isso nós temos tanto de um lado quanto do outro. Bom, a partir da artéria carótida externa, nós começamos a observar os primeiros ramos irrigando a parte superior do pescoço e língua, que é a artéria tireoide superior, que nós vamos observar aqui o primeiro ramo, bem próximo da bifurcação, né? Irrigando ali a região tireoide, a região de laringe, né? Nós vamos observar a artéria tireoide superior aqui. E logo o segundo ramo, nós temos a artéria lingual. A artéria lingual, que juntamente com as suas bifurcações, né, como por exemplo a artéria lingual profunda, tá? E as artérias sublinguais também, elas vão irrigar toda a musculatura relacionada à língua. Vai enviar um sangue rico em oxigênio e nutrientes para toda essa região, para manter essa área suprida nesse sentido, tá? Então toda a oxigenação dessa área, dessa região de língua e base, assoalho da boca, é feito pela artéria lingual e os seus ramos, como a artéria lingual profunda. A artéria lingual profunda, ela vai chegar até o ápice da língua para irrigar aquela região, e as artérias sublinguais também vão auxiliar nesse suprimento sanguíneo. O próximo ramo, logo depois da artéria lingual, é a artéria facial. A artéria facial, ela vai apresentar aqui um momento dela passando mais interno, passando ali por trás do ângulo da mandíbula, né? E logo depois ela se torna mais superficial, passando pela região de face. Então, logo após a artéria lingual, nós temos aqui a artéria facial, que vai irrigar grande parte da musculatura da mímica facial, grande parte da musculatura da expressão facial, tá? Então, na região aqui bucal, nós vamos ver que essa artéria, ela vai liberar 2 ramos, tá? Nós vamos observar aqui a artéria labial superior e a artéria labial inferior. A artéria labial superior,
vai irrigar toda essa região mais superior da boca, assim como a artéria labial inferior, ela vai irrigar toda essa região mais inferior da região da boca. Continuando a artéria facial, nós temos aqui, observamos, dando origem bem ao lado, né, bem lateralmente à abertura piriforme, uma artéria que a gente vai chamar de artéria angular, tá? Que é dado continuidade da artéria facial, irrigando toda essa parte zigomática, né? São ramos da artéria facial que vai irrigar a região zigomática. Vamos observar aqui a artéria angular mais superiormente, a artéria nasal, tá? Irrigando toda essa área mais superior da face, ok? Então a artéria facial e os seus ramos, elas vão ser responsáveis, né, pela irrigação da maioria dos músculos da expressão facial, músculos da mímica facial. Bom, artéria occipital, aqui já na parte mais superior, do momento mais superior, né, em relação à artéria facial, a artéria occipital ela já está saindo posteriormente. Essa artéria occipital ela já vai irrigar a parte posterior escalpo, né? Assim como a gente pode observar aqui também a artéria auricular posterior, que ela vai irrigar essa parte mais superficial e posterior na região de orelha, né? Saindo ali posteriormente, tá? E podemos observar aqui, saindo posteriormente também, mas da artéria carótida, externa também, mas saindo mais inferiormente, tá? A nossa artéria laríngea ascendente. Essa artéria laríngea, essa artéria faríngea, ela vai irrigar a parte mais superior, tá? Da parte oral da faringe, ok? Então a parte oral da faringe, toda aquela musculatura ali, vai ser suprida, né, por essa artéria que é a artéria faríngea ascendente, que é esse segundo arco aqui. A artéria temporal superficial, subindo mais um pouco, nós vamos observar que a continuação da artéria carótida externa, a artéria temporal superficial. A artéria temporal superficial ela é um marco na nossa irrigação arterial, porque ela termina a artéria carótida externa para dar início à região temporal, uma artéria na região temporal. Então a artéria temporal superficial ela finda a artéria carótida externa e vai liberar aqui, ó, os seus dois principais ramos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é o ramo frontal e o ramo parietal ali da artéria temporal superficial. Esses ramos da artéria temporal superficial, eles vão irrigar toda a região muscular e escalpo da região de cabeça. E agora, saindo ali dessa artéria temporal, tá, do final da artéria carótida externa e início da artéria temporal, nós vamos observar uma artéria chamada de artéria maxilar. Essa artéria maxilar, ela é uma artéria importantíssima, tá? A artéria maxilar, ela faz referência nas artérias o que o plexo pterigoide ele tem de importante relacionado à drenagem, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Por que isso? Por que a artéria maxilar é tão importante? Porque a artéria maxilar, ela apresenta um trajeto relativamente curto, mas nesse trajeto curto que ela apresenta, ela libera diversas ramificações, tá? Nós vamos observar aqui com uma primeira ramificação mais inferior, tá? A artéria alveolar inferior. Essa artéria alveolar inferior, ela vai entrar pelo forame mandibular, né? Que vai dar origem ali ao canal. Essa artéria alveolar inferior, ela vai ser responsável, tá, por suprir de oxigênio e nutrientes toda a região alveolar e dentes, relacionado à arcada dentária inferior, relacionado à região de mandíbula, a área de periodonto e por aí vai.
Então, todo o suprimento sanguíneo arterial, rico em oxigênio e nutrientes, tá? Alveolar inferior, é realizado através dessa artéria aí, que é a artéria alveolar inferior. Superiormente, nós temos a liberação de uma artéria chamada de artéria meningea média. Essa artéria meningea média, ela sai superiormente, bem próximo à parede do crânio. Na aula anterior, nós comentamos sobre um sulco, né, na parede do crânio, chamado de sulco da artéria meningea média, né? Ela fica tão íntima da substância óssea compacta interna do crânio, fica tão íntima, né, que quando você estuda o osso separadamente, você vê o sulco que a artéria deixou ali, numa peça cadavérica, por exemplo. Tá? Então, essa é a artéria meningea média, que vai estar associado ali com a irrigação de meninges, né? Inclusive a dura mater, é a principal delas. Tá? Comentamos também na nossa última aula, né, que uma fratura da substância óssea compacta interna pode gerar lesão vascular. Essa é uma das artérias que podem ser lesadas numa situação de fratura da parte interna do crânio, tá? Porque ela fica muito próxima, muito íntima dessa cortical do osso aí, tá? A gente pode observar aqui também, inferiormente, a artéria pterigóidea medial. A artéria pterigóidea medial, como o próprio nome já sugere, ela vai suprir o músculo pterigóide medial de oxigênio e nutrientes. Podemos perceber também duas artérias temporais, chamadas de artérias temporais profundas, anterior e posterior. Por que eu preciso chamar essas artérias de temporais profundas? Porque a superficial nós já vimos antes. Ela é bem externa, irrigando o escalpo com os seus ramos. Para irrigar aqui o músculo temporal propriamente dito de maneira mais profunda, né? A artéria temporal auxilia na irrigação do músculo temporal também, mas a irrigação do músculo temporal mais profunda, nós temos as artérias temporais profundas, anterior e posterior, tá? Que vai estar envolvida com a irrigação do músculo temporal. Por que a necessidade de duas artérias para estar irrigando o músculo temporal, além das suas ramificações? Porque o músculo temporal ele é um músculo largo. Nós vimos que é um músculo em forma de leque, um músculo de fascículos triangulares, então com isso a vascularização precisa ser um pouco mais significativa. Podemos observar entre essas artérias temporais profundas a liberação de uma artéria chamada de artéria pterigóidea lateral, que, como o próprio nome já sugere, é uma artéria que vai estar irrigando o músculo pterigóide lateral, importante músculo nessa mecânica mastigatória. E a artéria temporal, ela segue nas suas ramificações, tá? No momento ali que a artéria ela vai entrar ali na fossa, tá? Vai entrar na cavidade, através dos forames alveolares do osso maxila, essa artéria ela vai gerar ramificações para os alvéolos, tá? Passando a se chamar artérias alveolares. No caso aqui, a artéria alveolar posterior superior. Tá? Nós temos a média e a anterior também, que vai suprir a região de alvéolos dentários, vai suprir a região dentária de uma forma geral, periodonto e por aí vai. Tá? Então, a artéria maxilar ela é uma artéria com um trajeto relativamente curto, mas um trajeto ali onde vai estar liberando diversas ramificações que são importantes, né, para o funcionamento do aparato mastigatório, principalmente. A vascularização venosa. Qual que seria a diferença? Nós comentamos sobre a vascularização linfática, falamos da vascularização arterial, e qual seria a diferença da vascularização arterial para a vascularização venosa? Se a vascularização arterial, enquanto vascularização sanguínea, ela teve a função de enviar sangue rico em oxigênio e nutrientes,
a utilização dos tecidos desse oxigênio e nutrientes vai gerar resíduos metabólicos, como, por exemplo, o gás carbônico. Então, a vascularização venosa, ela vai ser responsável por retirar, né, esse excesso de resíduos metabólicos que o consumo do oxigênio acabou gerando, né? Então, alguns seios, a partir da região, né, intracraniana, vão ser responsáveis por essa coleta, né, podemos dizer assim. O seio sagital superior, seio reto, seio transverso, seio sigmoide e o seio cavernoso. O que seriam esses seios? Esses seios seriam áreas onde nós vamos coletar os resíduos metabólicos e direcionar para uma nova área, visando direcionar isso para o coração novamente, para a circulação. E esse sangue venoso, ele posteriormente se torna arterial, que é o que o meu corpo precisa. Então o seio sagital superior é esse seio aqui, que vai coletar todo esse sangue, todo esse resíduo metabólico, gás carbônico, né, da região aqui mais superior e vai direcionar isso para os outros seios. Aqui nós temos o seio reto, que vai coletar todo o resíduo metabólico da região de meninge e se unir com o seio sagital superior. Essa união do seio reto com todo o resíduo dessa região e o seio sagital superior com todo o resíduo metabólico dessa região mais superior aqui, a união dele vai dar origem a um seio chamado de seio transverso. Lá nas aulas de anatomia, quando você estuda o osso occipital por dentro, você estuda uma estrutura chamada de sulco do seio transverso. O que seria o sulco do seio transverso? Seria uma impressão que esse seio ele acaba configurando no osso. Ele vai se deslocar lateralmente até apresentar um aspecto sinuoso. Esse aspecto sinuoso é um seio que nós chamamos de seio sigmoide. O seio sigmoide ele finaliza, tá, no forame jugular. Tá? E a partir do forame jugular, ele vai direcionar para outros vasos até chegar no coração. Tá? O seio cavernoso ou seios cavernosos também são seios venosos que vão drenar a região ali da glândula hipófise. Tá? Então, esses seios cavernosos são seios que vão drenar, né, o gás carbônico, os resíduos metabólicos da região de glândula hipófise, bem próximo ali ao osso esfenoide. Bom, assim como as artérias frontais, occipitais, parietais, né? A occipital sai ao lado da carótida externa. Já a frontal e a parietal, elas são ramos da temporal superficial. Então, assim como elas irrigaram de oxigênio e nutrientes essa região mais superior da cabeça, escalpo, tá? Nós teremos ali veias como veias diploicas, veias emissárias, cerebrais e cerebelares, que vão gerar a drenagem dessa área mais superficial. Okay? Então essas veias, desde a área mais superficial até a área mais profunda, elas serão responsáveis por essa drenagem aí. E a partir dessa drenagem, nós vamos observar também a drenagem da área que nós falamos, que se relaciona diretamente com a artéria maxilar. A artéria maxilar, uma artéria de um trajeto curto, que vai liberar diversas ramificações para irrigar, enviar sangue rico em oxigênio e nutrientes para os músculos mastigatórios, para regiões alveolares e por aí vai. Então, dentro da parte venosa do sistema circulatório, do sistema venoso, né, propriamente dito, o plexo pterigóide, ele vai fazer
a drenagem de toda a região que a artéria maxilar irrigou. Então, o plexo pterigóide, ele vai basicamente fazer toda a drenagem, né? Quando eu digo drenagem, é a retirada de gás carbônico, resíduos metabólicos, de toda a região, de toda a área que a artéria maxilar irrigou. Então, se a artéria maxilar ela enviou sangue rico em oxigênio e nutrientes para a musculatura, por exemplo, pterigóide lateral, o músculo pterigóide lateral utilizou esse oxigênio, utilizou esse nutriente e, como resultado dessa utilização, tem-se a produção e liberação de gás carbônico, resíduos metabólicos. Isso pode acumular na musculatura? Não. Então, as veias pterigóideas laterais vão drenar esse excesso e direcionar para de volta para o coração. Então, todas as artérias, todos os ramos que as artérias maxilares, que a artéria maxilar liberou, né, nós temos similares veias, né, como a veia alveolar inferior, como a veia temporal, como a veia pterigóidea lateral, pterigóidea medial. Nós temos as similares que vão auxiliar nesse retorno venoso, nessa drenagem da área, na drenagem da região. Veia temporal superficial vai auxiliar na drenagem de toda a região que a artéria temporal superficial irrigou. Então, se eu tive a artéria temporal superficial com os ramos frontal e parietal, eu também tenho a veia frontal, a veia parietal, que vão se unir, se anastomosar, né? Ou seja, o quadro de anastomose, de junção, de união, dando origem à artéria temporal superficial. Tá? Essa artéria temporal superficial, ela vai contribuir para a formação a veia, né, temporal superficial, ela vai contribuir para a formação da veia retromandibular, que seria uma referência da carótida externa, né? Passando aqui por essa região, ficando logo atrás da região ali do plexo pterigóide que a gente acabou de falar, né? Então, essa região aqui, nós temos a veia retromandibular. Quando nós chamamos de veia retromandibular, é uma veia que ela acaba tendo a nomenclatura voltada ao seu posicionamento. Atrás da mandíbula, retromandibular. Bom, vamos observar a veia jugular externa se formando a partir da retromandibular e a veia jugular interna. A veia jugular interna mais calibrosa, né? Trazendo todo aquele material que os seios cavernosos drenaram lá no crânio, né? Nós vimos lá que o seio sigmoide, ele passou pelo forame jugular. Passou pelo forame jugular, dando origem ali à veia jugular interna, indo em direção ao coração. A gente pode observar também, contribuindo aí com essa parte venosa, a veia facial. Quando a gente observa a veia facial, é muito semelhante, é muito parecida com a artéria facial, né? A diferença é que todas as áreas onde a artéria facial ela irrigou, ela nutriu, ela oxigenou, a veia facial com os seus ramos vai drenar. Então, nós temos ali o ramo angular, nós temos a veia labial superior, nós temos a veia labial inferior, ok? Então, desembocando tudo na veia facial, que vai trazer todo esse excesso, todo esse resíduo metabólico de volta para a circulação para ser depurado posteriormente.